Também, irmãos, dentro da linha pré-tribulacionista, que acredita no arrebatamento secreto, eles dizem assim que a ira de Deus é a grande tribulação. Então eles usam um texto em 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles pegam esse texto e dizem assim: tá vendo? Deus não nos destinou para a ira. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a ira de Deus é a grande tribulação. Irmãos, então esse é um texto-chave de quem defende o arrebatamento secreto. A igreja não foi destinada à ira, então ela não vai passar pela grande tribulação. Mas os irmãos notem que está escrito assim que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Então existe aqui um contraste, né? Nós não fomos destinados para a ira, e sim para a salvação. Então está sendo contrastado aqui a ira com salvação, né? E se nós formos olhar, então a ira significa perdição, né, irmãos? Perdição e salvação. Mas nós vamos ler alguns textos aqui, vamos esclarecer. Em 1 Tessalonicenses 1,10 está escrito assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, quem nos livra da ira vindoura? É Jesus. Porque, assim como nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,9, né, Jesus ele nos livra da ira vindoura, nos salvando com a salvação. Tá, irmãos? Então, supondo que eu seja uma pessoa má, né, uma pessoa ímpia, que mereça a ira de Deus, né, e eu morra antes da grande tribulação, né, porque eles dizem que a ira de Deus é a grande tribulação, e apenas quem foi salvo, né, Jesus salvou e livra da ira vindoura, né, quem Jesus salvou. Vamos supor que eu não sou salvo, mas eu morro antes da grande tribulação. Então eu também estou livre da ira vindoura. Se a grande tribulação é a ira vindoura, é a ira de Deus, quantos ímpios, quantas pessoas más morreram antes da grande tribulação e não vão passar pela grande tribulação? Então não é Jesus que nos livra da ira vindoura. Não é só Jesus. A morte também nos livra da ira vindoura. Não é mesmo? Esse é o raciocínio. Se a grande tribulação é a ira vindoura de que a Bíblia está dizendo aqui, que eles dizem, então não é esse texto aqui, ele está incompleto. Porque diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Então não é só Jesus que nos livra da ira vindoura. A morte também nos livra da ira vindoura, porque a ira é a grande tribulação. Então, irmãos, não faz sentido nenhum. Em Efésios 5,6 está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 2,3 diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em João 3,36 está escrito assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Os irmãos notem que quem vai fugir, quem vai ser livre da ira, é quem conhece a Jesus,
e o reconhece como filho de Deus e recebe dele a vida, é quem é obediente, né? É quem aceitou o Senhor e deixou de ser por natureza filho da ira, ou seja, filho da perdição, porque o que nos salva da ira vindoura é a salvação que está em Jesus. E quem não aceita Jesus, o que ele vai receber? Perdição. Então a ira é perdição. A ira não é a grande tribulação, não é um tempo de angústia, né? Sempre a ira está sendo contrastada com salvação. Então salvação, então a ira é perdição. Em Mateus 3,7, João Batista estava batizando, e daí está escrito assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, irmãos, é o que eu disse há pouco. Esses homens, né, eles não se arrependeram, eles continuaram sendo raça de víboras, né? Mas eles não passaram pela grande tribulação e nem vão passar. Então, não faz sentido nenhum, irmãos, isso que eles dizem, né, que eles tentam induzir na nossa mente, tentam dizer que a Bíblia dizer que a ira de Deus é a grande tribulação, e por isso a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja não foi destinada para a ira, né? A ira não é a grande tribulação. Na grande tribulação o Senhor vai sim derramar da sua ira sobre o reino da besta. Mas essa ira da qual nós não fomos destinados não é a grande tribulação, irmãos. Nós vamos ler textos aqui que vai ficar claro do que a palavra está falando. Em Romanos 2, do verso 5 ao 9, está escrito assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, irmãos, esse verso aqui, ele nos diz claramente que ira é essa, né? Diz aqui: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira, né? Esse aqui sim é o dia, aqui sim é a ira de Deus, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, é o julgamento, né? É o grande julgamento, quando Deus vai julgar a todos. Então a ira de Deus é o julgamento de Deus. E no verso 6 diz assim: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, né, irmãos, é o julgamento. Pessoas vão receber ali a vida eterna. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aqui em Romanos fica claro que ira é essa. É o julgamento de Deus. É o lago de fogo. Então quem for livre da ira vai receber a vida eterna, né? Mas quem não aceitou o Senhor, não aceitou a vida, vai receber a ira de Deus. Aí sim, o lago de fogo. A confirmação está em Apocalipse 14, a partir do verso 9 até o verso 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então aqui em Apocalipse 14 nós vemos que a ira de Deus é o lago de fogo e enxofre, né? E todos que aceitarem a marca da besta, né? Todos que praticaram o mal, né? Amaram a mentira, como nós lemos em Romanos, esses vão receber a ira de Deus, que é o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, a ira de Deus, ela não é a grande tribulação. A igreja realmente ela não foi destinada para a ira. A morte do Senhor Jesus, ela nos livra da ira vindoura. Ela nos livra da condenação, não da grande tribulação. Mas na grande tribulação, Deus vai derramar sim da sua ira sobre os ímpios, sobre o reino da besta. Irmãos, nós vemos que Deus ele derramou da sua ira sobre Sodoma e Gomorra, né? Livrou Ló. Nós vemos que Deus derramou da sua ira no Egito, e mesmo o povo hebreu estando no Egito, e Deus derramou a sua ira, derramou as suas pragas, todas aquelas coisas sobre o Egito, Deus guardou o seu povo, né? Então, ainda que a igreja passe pela grande tribulação, e ainda que durante a grande tribulação a ira de Deus seja derramada sobre o reino da besta, a igreja vai ser guardada. Ela em Apocalipse fala: porque guardaste a palavra da perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre toda a terra. Então, irmãos, a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Todos os argumentos do arrebatamento secreto, eles não têm fundamento bíblico. O poder de Deus, ele não diminuiu. Ele pode sim derramar da sua ira sobre a terra e guardar os seus, assim como ele fez no Egito. A Bíblia diz que somente no arraial dos hebreus não aconteciam aquelas pragas, não chegavam. Então, irmãos, Deus é o mesmo Deus. Ele não precisa tirar a sua igreja da terra para manifestar a sua ira. Ele pode manifestar a sua ira, ainda guardar a sua igreja, e isso prova que ele é muito mais poderoso ainda. Também a linha pré-tribulacionista, irmãos, eles usam muito termos. Por exemplo, o dia do Senhor, né? O Senhor virá como um ladrão. Sobre isso nós já falamos. Mas eles usam assim também que o arrebatamento da igreja será rápido como um relâmpago, né? Que será num abrir e fechar de olhos. Então nós vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo. Em Mateus 24, no verso 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E os irmãos podem ler essa passagem em Lucas 21, em Marcos 13, todas dizem a mesma coisa. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda dele ela vai ser visível como um relâmpago, é como um relâmpago que se mostra. Ela não vai ser rápida como um relâmpago, né? A igreja não vai ser arrebatada rápido como um relâmpago. A vinda do Senhor vai ser visível, não vai ser secreta e rápida como um relâmpago. Ela vai ser visível como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então nós já vemos aqui mais um argumento sobre o arrebatamento secreto que não é verdade, que não é bíblico. Outro argumento que eles dizem, e nós vemos às vezes até pregadores dizerem na igreja,
que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Né? Num abrir e fechar de olhos, a igreja vai sumir da terra. Vamos ver se isso é bíblico, irmãos. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, o texto diz que num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e não arrebatados, né? Isso que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a igreja não vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos, né? Não vai ser rápido como um relâmpago. A vinda do Senhor vai ser visível como um relâmpago. E aí os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não vamos ser arrebatados num abrir e fechar de olhos. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, arrebatamento num abrir e fechar de olhos não é bíblico também, tá, irmãos? Então, irmãos, é claro que nas Escrituras não existe um arrebatamento secreto. Existe o dia do Senhor, que é a vinda do Senhor para arrebatar a igreja, que será visível como um relâmpago. A igreja vai ser transformada num abrir e fechar de olhos. Todos vão ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens. E tudo isso o Senhor Jesus ele disse em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, ele disse sobre isso. Só que qual é o argumento que quem acredita no arrebatamento secreto diz? Que tudo que Jesus disse em Mateus 24 não é para a igreja, que é para judeus, que ele estava falando era com judeus. Mas tudo que Jesus falou, ele falou com judeus, porque ele estava no meio dos judeus, irmãos. Então não faz sentido. Aí quando chega lá em Mateus 25, que é as virgens prudentes que vão entrar nas bodas, aí é a igreja, né? Aí eles dizem, não, isso é a igreja, é para a igreja. Mas estava falando com judeus também. Era para judeus que ele estava falando. Jesus vivia entre os judeus. Ele vivia entre os israelitas. Ele pregava ali. Jesus não saiu, não pregou para os gentios, né? Então, esse é um argumento, mais um dos argumentos que eles usam, que Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, quando Jesus está falando da sua vinda, que não é para a igreja, que é para os judeus, né, irmãos? Mas tudo que Jesus disse, ele disse para os judeus. Os apóstolos eram judeus, os discípulos eram judeus. Mas tudo que ele disse para os seus discípulos judeus, ele estava falando para a igreja. Porque os discípulos os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. E quando nós olhamos na Nova Jerusalém, né, em Apocalipse 20 ou 21, não lembro, vamos ver que os fundamentos da cidade, né, as colunas da cidade, tem o nome dos 12 apóstolos, né? Eles eram judeus, mas eles fundaram a igreja, né? Cristo é o alicerce, mas eles colocaram o alicerce na igreja. Eles pregaram Cristo. Então, é um argumento que não é válido, tá, irmãos? Não é válido, porque tudo que Cristo disse para os judeus. Então, vamos ler textos que falam do verdadeiro arrebatamento, tá? Do verdadeiro arrebatamento. Do arrebatamento após a grande tribulação. Em Lucas 21, 25, está escrito assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Tudo isso são os sinais que Cristo disse que aconteceria antes da sua vinda.
Aí no verso 27 está escrito assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus está falando aqui para a sua igreja, né, que são judeus e gentios. A igreja de Cristo não é só os gentios, são judeus e gentios. Então Cristo está falando para a sua igreja: olha, depois da grande tribulação, então no finalzinho vai acontecer alguns sinais, né? O sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, né? As estrelas, os poderes do céu serão abalados. Aí Jesus diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, né? Cristo é o nosso Redentor, né? E Ele vai redimir a igreja. Ele está falando aqui para a igreja: a vossa redenção se aproxima. Em Mateus 24, no verso 21, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Cristo está dizendo aqui que esses dias de perseguição, de tribulação, que eles serão abreviados por causa dos escolhidos. E quem são os escolhidos? Os escolhidos é a igreja. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, nós somos os escolhidos. E esses dias que foram abreviados é a grande tribulação. Então, a igreja vai passar, sim, pela grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 5, Paulo fala sobre qual é o dia que nós vamos ter alívio da tribulação, né? E Paulo diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Paulo, ele está dizendo que quando que nós vamos... Ele está escrevendo à igreja de Tessalônica e está dizendo assim que, né, que eles estão passando perseguições, tribulações, né? E ele fala assim: se de fato é justo que Deus dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, ou seja, ele está falando da igreja de Tessalônica, a igreja, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Aí ele vai dizer quando nós vamos ter alívio. Tanto vocês quanto nós, Paulo está falando, tanto eu, vocês vão ter alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Como ele vai se manifestar? Secretamente? Rápido como relâmpago, num abrir e fechar de olhos? Né? Vai vir como um ladrão? Não, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, né, Paulo não ia dizer: vocês vão ter alívio juntamente conosco quando... Ele ia dizer: quando o Senhor Jesus vier secretamente nos arrebatar. Ele não ia dizer que o alívio é quando o Senhor Jesus vier com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Né, irmãos? E quando que o Senhor Jesus vem com os anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus?
né? Quando que ele vem assim? Vamos lá em Mateus 24. Mateus 24, a partir do verso 29 de novo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, esse discurso de Mateus 24, que Jesus está falando da sua vinda com poder e glória com os anjos do seu poder, é exatamente o que Paulo está dizendo, escrevendo para a igreja de Tessalônica. Todos nós, a igreja, vamos ter alívio quando Jesus se manifestar com os anjos do seu poder, com poder e grande glória, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então, irmãos, toda a Bíblia, ela diz que tudo que fala sobre arrebatamento diz que nós vamos ser arrebatados quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens, com poder e glória. Não tem nenhum verso que diz que nós vamos ser arrebatados secretamente e que ninguém verá. Pelo contrário, diz que todo olho o verá. Então, não existe base bíblica para um arrebatamento secreto, para um arrebatamento antes da grande tribulação, porque tudo na Bíblia indica que nós vamos ser arrebatados após a grande tribulação, no dia do Senhor, que é a sua vinda como um ladrão, porque o dia do Senhor vem como um ladrão. E ele enviará os seus anjos, e a igreja, a vinda do Senhor será visível como um relâmpago, e os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então os anjos arrebatarão a igreja, reunirão os escolhidos dos quatro cantos do céu, a encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, esse é o arrebatamento. Esse é o arrebatamento bíblico, que a Bíblia confirma, é o que a Bíblia diz. O arrebatamento secreto, a gente não encontra ele na Bíblia, mas mesmo assim é pregado dentro das igrejas, A maioria dos cristãos acreditam no arrebatamento secreto, um arrebatamento iminente a qualquer momento, mas isso é doutrina de homens, isso não é palavra de Deus, não está na Bíblia, tá, irmãos? E qual a importância de saber essas coisas? Qual a importância de saber se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Qual a importância disso para a salvação? Muitos dizem o importante é estar preparado agora, para qualquer momento nós partirmos, nós morrermos e estar com o Senhor. Sim, nós temos que estar preparados todo o tempo, Mas a importância disso, Jesus, após ele falar da sua vinda, de tudo que vai acontecer em Mateus 24, então em Mateus 25, Jesus ele conta uma parábola, a parábola das 10 virgens. E ali ele mostra qual a importância de estar preparado para passar por esse período de tribulação. Irmãos, a parábola das 10 virgens fala assim que 5 das virgens eram loucas e 5 eram prudentes. A Bíblia diz assim que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então essas loucas, elas andaram aprendendo do homem, elas aprenderam com doutrinas de homens, então elas se tornaram loucas, E a Bíblia diz assim que todas saíram ao encontrar o esposo, ou seja, todos esperavam o noivo, todas esperavam o noivo, mas 5 delas acreditavam que o noivo ele poderia vir depois de toda a madrugada, que elas poderiam esperar durante toda a madrugada, elas estavam preparadas para isso. Mas as loucas, irmãos,
elas tinham certeza que o noivo não viria. Na madrugada, elas tinham certeza que ao entardecer ali, ao começar a escurecer, que o noivo já viria. Então elas têm azeite para esperar só até aquele tempo, né? E a Bíblia diz que todas adormeceram, e à meia-noite alguém gritou: eis o noivo, sai ao encontro, né? Então à meia-noite foi dado um sinal que o noivo estava chegando. Ele não chegou à meia-noite, né? Foi dado um sinal. À meia-noite era para elas sair ao encontrar ainda ele no caminho. Ainda tinha que andar um monte, ainda tinha que andar muito, ainda tinha que esperar muito, né? Mas as 5 prudentes, elas tinham azeite para esperar o noivo ainda mais o resto da madrugada, se fosse preciso. Porque elas sabiam que o noivo viria talvez depois de toda a noite, né? Ou seja, depois da grande tribulação. Mas as loucas, elas tinham azeite somente pro início ali. Elas achavam que no início da noite o Senhor já viria, né? E quando o Senhor não veio, elas não tinham azeite para esperar o Senhor. Então, por que Jesus ele conta essa parábola? Logo em seguida ele falar da sua vinda, da grande tribulação, de dias de angústia, né? O Senhor Jesus, ele é o mestre dos mestres. Ele sabe todas as coisas, ele já sabia como seria no fim. Então ele já nos avisou, né, que existiriam falsos mestres, falsos doutores, e que falariam aos nossos ouvidos o que nós queremos ouvir e não a verdade, né? E quantos não estão sendo preparados, irmão, para passar pela grande tribulação? E quando vier a grande tribulação, né, aqueles que estão preparados para ser arrebatados secretamente, né, e quando chegar a grande tribulação, o que será deles? Será que eles vão ter azeite para esperar toda a grande tribulação, esperar o Senhor vir só no fim? Será que eles estarão preparados para suportar a perseguição, para negar a marca da besta? Ou será que quando eles virem uma marca na qual, se você não aceitar, não pode comprar e nem vender, por eles acreditarem que não passarão pela grande tribulação, né, eles não verão que isso é a marca da besta, eles vão aceitar, porque eles não vão passar pela grande tribulação. Então, qualquer coisa que aparecer não é a marca da besta para eles, né, irmãos? Eles não vão estar atentos, eles não vão estar vigiando as profecias, porque eles foram ensinados que não vão passar pela grande tribulação. Mas mesmo assim, se eles entenderem que é a grande tribulação que começou e negarem e vir a marca e eles resistirem, né, pode ser que eles não estejam preparados para morrer pelo Senhor. Pode ser que eles não estejam preparados para ver o seu filho chorando, passando fome, né, e eles aceitem a marca para poder comprar alimento para suas famílias. Pode ser que eles não estejam preparados para viver da fé, porque, né, eles não têm azeite. O azeite que eles juntou era apenas para esperar até o início da grande tribulação, né? Eles não prepararam azeite para para seguir até o fim da grande tribulação. Então pode ser que muitos se percam, irmãos, durante esse tempo, né? E esse tempo pode ser o nosso. Pode ser que nós sejamos a geração que vai passar pela grande tribulação, né? Muitos sinais estão se cumprindo. Pode ser que sejamos nós. Então, irmãos, é preferível estar preparado para passar por esse tempo de perseguição e angústia e ser surpreendido por um arrebatamento secreto, né, que seria uma glória. Eu queria, do fundo do coração, ser arrebatado antes da grande tribulação. Queria mesmo, né? Mas é melhor estar preparado
para a grande tribulação e ser surpreendido com um arrebatamento secreto, o que eu acredito que não vai acontecer, tá, irmãos? É só um exemplo do que você está preparado para ser arrebatado e de repente chega a grande tribulação e você é surpreendido pela grande tribulação, né, irmãos? Então é melhor estar preparado. Ainda que você acredite que vai ser arrebatado, né, ainda que todos esses argumentos não tenham te convencido, mas é melhor você se preparar e ser surpreendido por um arrebatamento do que estar preparado para um arrebatamento e ser surpreendido pela grande tribulação. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.